passar a parte da mensagem que está em João capítulo 11. Cadê João? É a pedra e a palavra de Jesus. João capítulo 11, versículo 25 a 40. É isso. Vamos então à mensagem dessa noite. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela, Marta, lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui com o coração debaixo da tua mão, Senhor. Confiamos em ti, na tua palavra, e pedimos que a tua mensagem nesta noite possa crescer em nosso coração e que nós possamos cada vez mais aprender de ti e sairmos daqui, Senhor, cheios da tua unção, cheios da tua graça. Cerca, Senhor, este lugar. Não permita, Senhor, que espíritos contrários à tua vontade possam intervir, Senhor, no teu propósito, que possam impedir a tua mensagem, agindo sobre as mentes que estão colocadas aqui, Senhor. Cerca este lugar, que o teu Espírito Santo, Senhor, neste momento, reine soberano sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, você está aqui exatamente porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, ou já fez algo maravilhoso na sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus tem construído algo no nosso coração. Sempre que eu venho ministrar ao coração dos irmãos, antes Deus já passou com a sua peneirinha no meu coração e já me falou, olha, este é o recado, é um recado de Deus para cada um de nós. E essa história é uma história por demais conhecida, mas é uma história que cada vez mais nos chama a termos um pouco de atenção. Jesus gostava muito de Lázaro. Sim, gostava de Lázaro, gostava de Marta e gostava de Maria. E melhor, amava essa família. Uma família diferente. Se você pensar, Marta era a mais velha, estava sempre preocupada com os afazeres. Não há nenhuma referência sobre casamento neste lugar. O que se sabe é que são 3 irmãos morando numa casa.
E Jesus frequentava essa casa, e essa casa tinha o privilégio de acolher Jesus. Então, uma das cenas mais bonitas que a gente encontra é a cena em que Maria está aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. Como nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, assim estava Maria também, aos pés de Jesus, ouvindo tudo que Jesus estava falando para ela. E eu não consigo nem medir a extensão da beleza daquilo que Jesus estava falando. Você já experimentou o Espírito Santo falando ao seu coração? Eu já experimentei isso. Mas nunca experimentei fisicamente ouvir Jesus. Eu imagino o prazer, a alegria, o júbilo que devia vir, porque Jesus, ele falava como quem tem autoridade. Assim falavam os judeus de Jesus. Ele fala como quem tem autoridade. Quer dizer, ele, na verdade, ele produzia uma autoridade no ouvinte. Então Maria ficava sentada lá, bebendo das palavras do Mestre. E Marta estava lá cheia de coisas, ocupada com tudo. E a história você conhece. Marta, ela estava privilegiando os afazeres da casa, porque tinham muitas coisas para fazer. Maria estava privilegiando o ouvir a Jesus. Já houve até um pregador que disse que Marta e Maria são dois personagens que vivem no coração de todo cristão. E é verdade. Dentro de você tem Marta e tem Maria. Uma quer suplantar a outra. Há momentos em que a gente se torna muito Marta, cheio de preocupações com os nossos afazeres, com os pagamentos, com as contas, com os nossos objetivos, com estudos, etc, etc, etc. Há momentos que nós somos Maria, que você chega, ouve e fica sem abismado com aquilo que o Senhor está falando. E é maravilhoso, verdadeiramente. Mas aí aconteceu esse fato, um fato que foi determinante nessa família. O irmão adoece. E eles, naturalmente, desesperados, porque já tinham tentado todos os recursos. Eu fico imaginando o pessoal com os recursos que eles chamavam daquela época. Se hoje a gente já não tem muito recurso, naquela época, então, era de desesperar. Enfermidades desconhecidas, eu fico imaginando aquela casa, as pessoas, espera aí, faz uma compressa, pega a água lá, vê aí direitinho, Lázaro ali, eu fico, chama Jesus, chama Jesus, ele vai resolver. Maria, e Maria falou, nós já mandamos, filho, ele, né? Irmã fala assim, né? Filho, nós já mandamos, Jesus já está chegando, ó. Olhava o relógio dela, né? Assim, Jesus já vem, né? Mas não veio. Jesus não veio. Jesus demorou 4 dias. Jesus chegou atrasado. Quando Jesus chegou, Marta saiu de casa e foi ao encontro de Jesus. Jesus não chegou à casa, não. Ela já foi ao encontro. E chegou e falou assim, Jesus, se você tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vira e fala assim, olha, quem crê em mim nunca vai morrer. Ele falou, eu creio nisso. Eu creio que todos vão ressuscitar. Ela estava com o coração ferido. Jesus olhou e sentiu um tremor dentro dele, porque Deus se importa com você. Essa expressão não é apenas uma expressão vazia, é uma verdade do nosso dia a dia. Nós temos experimentado isso aqui nesse pequeno rebanho. Deus se importa com você. Você pode, às vezes, sentir o pior dos seres ou a pessoa mais isolada. Deixa eu te falar, Deus está conhecendo a sua necessidade. Deus conhece o seu coração. Não há nada oculto a Deus. Nem aquilo que você faz ou que você deixa de fazer, Deus te conhece. Deus sentiu Marta sofrendo. Mas há uma falta ali. Há uma falta. A
falta de Maria. Maria não foi, ela ficou em casa. Quando Marta retorna, Marta fala assim: Maria, o mestre quer falar com você. Quando ela vai lá, a palavra diz no versículo 35 que Jesus chorou. Jesus chorou, porque amava. As pessoas que estavam fora, os judeus, falavam assim: veja como que ele ama essa família. Aí alguns falavam assim: se ele ama tanto, por que não evitou essa desgraça, gente? Pelo amor de Deus, pessoal crente, frequentador da igreja Betesda, como é que pode isso? Né? A gente também, às vezes, diante daquilo que acontece, a gente fala isso: por que Deus não evitou isso? Por que Deus não... A gente fala isso. Eles falaram isso. Porque se ele ama tanto esse pessoal, por que não evitou esse negócio? E a Jesus interessava resolver o problema e não discuti-lo. Jesus olha, tinha uma pedra, o sepulcro, você já deve ter visto, o sepulcro, ele era lacrado com uma pedra redonda e muito grande. Essa pedra, para ser removida, precisava de muita força. E ele fala assim: removam a pedra. Você crê que Deus poderia remover? Creio. Jesus poderia fazer assim, ó, e a pedra sairia. Fácil. Mas Jesus fala assim: tirem a pedra. A palavra de Jesus, tirem a pedra, ela é contraposta à palavra de Marta. Marta vira para ele e fala assim: Jesus, tem 4 dias que ele está aí. Tem 4 dias que ele está aí. Já cheira mal. E aí Jesus fala uma coisa que é belíssima. Jesus vira e fala para ele assim: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Olha que inversão maravilhosa. A nossa sociedade trabalha ensinando que é preciso ver para crer, amém? O que as pessoas falam assim: eu quero ver para crer. Mas no universo cristão, o que nós somos convidados é para ver, você tem que crer. Você tem que crer. Né? Então, a palavra ministrada naquele momento, a palavra de Deus ministrada, ela foi contraposta àquela palavra de Marta, que na verdade estava demonstrando exatamente quem era Marta. Marta era exatamente igual àquela mulher que estava arrumando a casa enquanto Jesus estava ali. Porque a primeira coisa que eu quero destacar para você é que acreditar não é a mesma coisa que ter fé. Acreditar não é sinônimo de fé. Acreditar, até o diabo acredita e treme. Há muita gente que é pior, acredita e não treme. Então, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse. Marta, no versículo 27, diz assim: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Se ela cresce isso verdadeiramente, ela teria acatado a palavra de Jesus. Mas quando Jesus disse, tira a pedra, a primeira coisa que ela pensou não foi naquilo que Deus poderia fazer. A primeira coisa que ela pensou foi naquilo que ela sabia que veria se abrissem aquela pedra. Talvez seja exatamente essa a nossa condição no dia a dia. A gente vê o que Deus pode fazer na vida de muitas pessoas, mas diante dos nossos problemas, a gente não está na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Nós estamos na expectativa daquilo que eu vou ver, porque é assim que sempre acontece. Já sei onde vai dar isso. Já sei onde vai dar. Essa história já é bem conhecida. Não é. Porque todas as vezes que o extraordinário de Deus entra na vida de um homem ou de uma mulher, entra para transformar e fazer algo de tremendo nessa vida. Irmãos, eu digo para você, se você não percebeu ainda,
está passando da hora de perceber que Deus tem algo maravilhoso a fazer, ainda que você seja a maior pedra no caminho de Deus. Porque muitas vezes o maior impedimento ao agir de Deus não está fora do homem, está dentro dele. É ele mesmo que impede. Marta é a mesma mulher que estava cuidando da casa, quando devia ter parado para ouvir o que Jesus estava falando, e não só aprender de ouvir, mas aprender de sentir, de perceber o poder de Deus. Ela continuava, ela acredita, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso, na verdade, é uma reclamação, uma murmuração. Ela não estava colocando o problema na perspectiva de Deus. Por que Jesus demorou 4 dias? Porque os judeus acreditavam que depois de 3 dias, ainda depois de 3 dias, o defunto podia ressuscitar. Mas que a partir daí não havia nada que pudesse ser feito. Acabou. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Você pode falar isso? Tudo que Jesus faz tem um propósito. Tudo que Jesus deixa acontecer na sua casa tem um propósito. Até mesmo quando morre alguma coisa na sua vida. Já disse isso muitas vezes a muitas pessoas. Há coisas que a gente perde na nossa vida que não são perdas, são livramentos de Deus. Não estou falando no caso de Lázaro. Mas o problema de Lázaro era a manifestação da glória de Deus que viria através daquele fato. E Marta, ela não teve o discernimento. Né? Ela deu uma resposta de convencimento, mas não deu uma resposta de fé. Tem gente que fala as coisas por falar, mas não consegue mover-se, né? Tem coisas que nós pedimos a Deus e não percebemos que há uma contraparte. Deus não quer fazer tudo se você pode fazer uma parte dessa. Né? Jesus poderia ter tirado aquela pedra? Poderia. Mas ele deu uma ordem. A palavra de Deus, ela é uma palavra criativa e ela produz. Ela produz. Quando você pega em Ezequiel, capítulo 12, versículo 25, a palavra diz assim: porque eu sou o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não há nada de relativo. Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. Eu sou o Senhor, eu sou soberano. Aquilo que eu falar, você vai ouvir e vai fazer. Existe esse momento em que Deus fala para que você faça. Eu fico imaginando Moisés no capítulo 14, numa situação terrível. Né? Capítulo 14, versículo 13, Moisés está diante do mar e atrás dele Faraó. E ele começa a clamar a Deus, ele começa a pedir que Deus faça alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa, que a coisa ficou difícil aqui. Tem um exército ali atrás, tem um povo todo murmurador aqui, e o mar adiante. A resposta que Deus dá a Moisés ilustra a pedra que eu estou falando, que muitas vezes é colocada entre nós e o querer de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje. Ele estava contando com o agir de Deus. Fiquem calmos. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar para vocês. Senta aí, fica sentado. Fica aí, põe suas trequinhas aí. Porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. Resposta de Deus. Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Moisés estava contando com Deus. Deus fala: você está clamando a minha? Ordeno que eles marchem em direção ao mar. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca.
Moisés estava clamando a Deus e Deus estava esperando exatamente o quê? É preciso dar o primeiro passo antes que o milagre aconteça. É preciso que eu caminhe antes que as coisas se mudem. Eu muitas vezes me sento à beira do caminho e fico aguardando aquilo que Deus vai fazer. Quando Deus está dando uma ordem, tirem a pedra. Que pedra é essa? É a pedra daquilo que você pode fazer na sua vida. É aquilo que é um desafio para você. Eu quero que Deus faça as coisas na minha vida, mas eu não obedeço aos horários de Deus. Eu não obedeço à disciplina de Deus. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não vou à igreja. Então eu estou esperando o quê? Deus, já é muito que eu te escute. Então presta atenção, faça. E Deus está falando assim, por que clamas a mim quando é você que tem que levantar e fazer alguma coisa e caminhar? Não é isso? Jesus disse, tirem a pedra, porque era algo que eles tinham que fazer. Irmãos, orar, são 3 coisas que nós precisamos observar. Esperar em Deus, fazer o que Deus manda e observar o que Deus está fazendo. São 3 coisas que dentro do nosso coração tem que estar vivo. Quando eu oro porque eu espero em Deus. Espero naquilo que Deus vai falar para mim. Deus pode falar para você, aquieta o teu coração. Mas Deus pode virar para mim e falar assim, escuta uma coisa, filha querida, Paola do meu coração, tens uma voz abençoada. Por que guardar na gaveta do seu quarto essa voz abençoada? Não é isso? É isso. Deus está, na verdade, ministrando ao coração do seu povo. Eu preciso levantar e falar, Senhor, se há algo que eu possa fazer, usa-me. Amém? Preciso estar fazendo algo para a obra de Deus. Irmãos, quem dera se do lado oposto os cristãos provocassem uma revolução do bem. O mal semeia a morte. Nós devíamos semear em igual intensidade o bem, amém? Irmãos, entre 2 problemas que nos limitam e desafiam, a resposta talvez seja encará-los de frente. Não tentar resolver o problema que está no passado. Sim, Moisés estava com um problema na frente e outro atrás. Marta estava com um problema na sua frente, o corpo morto. E as reclamações que diziam o seguinte, se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Eu preciso esquecer aquilo que para trás ficou. O fato. Qual é o fato? O fato é que eu preciso seguir. O fato é que eu estou com um impedimento. Eu estou com um mar na minha frente, eu estou com a pedra à minha frente. Eu tenho que dar o meu passo. Eu tenho que dar o meu passo. Eu tenho que tirar a pedra, eu tenho que entrar em direção ao mar. Amém? Por quê? Porque Deus é Jeová Jireh. Deus de provisão. Aquele que provê. Em Gênesis 22 você vai encontrar isso, né? O Senhor proverá. Essa não pode ser apenas uma frase de efeito. Tem que ser uma palavra de ministração na nossa vida. O Senhor proverá. Você pode falar, o Senhor proverá. Você pode falar com fé, o Senhor proverá. Isso. Segunda parte da mensagem dessa noite. Nossa palavra não pode ser contrária ao agir de Deus. A palavra que foi ministrada no início em Ezequiel diz, a palavra que eu falar se cumprirá. Eu não posso chegar para Jesus e criar situações. Jesus, mas já está cheirando mal lá. Tá? Eu tenho que crer que aquilo que Jesus está mandando eu fazer, Ele vai dar provisão. Pastor, o senhor falou o negócio de conduzir o culto. Deixa, pastor, eu fico cheio de manchas quando eu fico nervoso. Cheio de manchas. O pessoal começa a achar que eu estou infartando. Né? Eu não sei fazer isso, pastor. Deixa Deus tirar essa pedra com você. O seu caminho é puxar a pedra.
O que tem lá dentro do teu coração é Deus quem vai trabalhar. Pastor, mas como pode ser isso? Pode porque Deus quer. Na minha casa, pastor, as pessoas estão, na verdade, vivendo numa situação de miséria, de pecado, de negação do evangelho. Profetiza sobre eles, ora para eles. Porque quando Jesus falar, eu vou soprar o meu espírito sobre a vida da tua casa, pode abrir a porta, porque vai vir coisa nova. Amém? Mas antes disso acontecer, precisa arrastar a pedra, precisa dar o passo, precisa ir adiante, acreditar no Senhor. A nossa palavra não pode ser uma palavra parecida com a de Marta. Senhor, lá dentro está cheirando mal, tem 4 dias. Ô Senhor, o Senhor não entendeu, já tem 4 dias. A lei diz que depois no 4º dia não tem jeito. Não tem jeito, Marta, para vocês, porque para Deus tudo é possível. Deus é a resposta que você não encontra nas pessoas. Deus é a resposta que continuamente Ele está te respondendo, está colocando no seu ouvido. Você acha que você está aqui por coincidência, amigo? Você acha que está aqui porque você é um coração mole de gelatina cremosa? Não, porque Deus te chamou e te conduziu para cá. Tem algo que Deus vai fazer de maravilhoso na sua vida. Escuta uma coisa, ora ao Senhor e espera no Senhor, retira a pedra do teu coração, deixa Deus olhar lá dentro, deixa Deus falar ao teu coração para ver o que Ele pode transformar. Aquilo que Ele colocou para fora era pura vida, mas há algo que você tem que fazer. Nós nos acomodamos como se Deus fosse um garçom, um serviçal. A gente vem e cumpre as obrigações e fica aguardando. Irmão, deixa eu te falar, até Lázaro precisou de alguém para desatar as suas ataduras. Você já imaginou o que estava acontecendo dentro daquele sepulcro? Não sei se você tem mania de visitar cemitério. Eu não tenho, não. Só quando alguém muito conhecido, né? Irmão, Deus fala comigo. Uma vez eu estava num cemitério, fui enterrar um amigo, né? Vez ou outra a gente enterra um amigo. E eu estava caminhando e eu vi uma sepultura. E as pessoas estavam passando por cima da sepultura. E eu me desviei, no meu coração, uma coisa disse assim, não passe. Eu costumo ouvir Deus. Não passe. Eu ponho fé nisso, que é Deus que me conduz. E eu me desviei. Tinha uma pobre moça que veio, coitadinha, ela não devia ser evangélica, porque Deus não falou nada para ela. Ela pisou na sepultura, amiga, que fez, ela caiu lá dentro. O buraco foi horrível. E ela gritava, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não sabia se eu ria ou se agradecia a Deus. Eu falei assim, meu Deus. Você já imaginou o que é uma pessoa cair dentro do meu porte? Cair ali dentro. O assunto do Núdia, gordinho cai em sepultura. E isso se eu tivesse algum inimigo que ia tentar jogar, joga aí, pega a pá e joga aí. Nada. Né? Irmãos, naquela sepultura onde Lázaro estava, primeiro, absoluta escuridão. Absoluta escuridão. Sem ar nenhum, porque a pedra era lacrada, totalmente lacrada. Jesus dá a ordem, arrasta a pedra. Eles arrastam. Quem estava ali apenas para ver podridão, coisa perdida. De repente vem a voz de Jesus falar, Lázaro, sai. A gente nunca pensa pelo lado de dentro. Você já imaginou Lázaro enfaixado? Abre os olhos e desesperado olha e fala assim, que isso? Todo enfaixado. E aí ele ouve a voz de Jesus.
Lázaro, vem. Ele levanta com aquelas ataduras e foi pulando. Foi pulando. E Jesus falou assim, tirem as ataduras dele. Porque cada um de nós precisa do auxílio do outro, irmãos. Você não pode tirar suas próprias ataduras, aquilo que te impede. Então é um passo muito importante, ouvir o que Jesus está mandando você fazer, e encontrar uma comunidade que te ajude a se libertar das ataduras. Isso é tremendo na nossa vida, porque é aí que você vai entender para que serve a igreja. Amém? É aí que você vai entender. Igreja não é para falar por Jesus. Igreja é para fazer o que Jesus está mandando. E a nossa palavra não pode ser uma palavra contrária à palavra que foi ministrada por Deus. Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Não. Eu preciso ver as possibilidades do que Deus quer criar na minha vida. Escuta uma coisa. Nós estamos reunidos aqui e Deus está ministrando para nós. Há um Espírito Santo que nos fala ao coração. Jesus está aqui e há uma autoridade. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, isso é uma procuração que Jesus deu para você. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Então, ouça o que Jesus está falando para você e faça. Faça. Entenda o amor de Deus pela sua vida, e Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. A palavra de Deus é a chave da solução da sua vida. A palavra. Não é a palavra qualquer, é a palavra. A palavra que vem e é ministrada. Diz assim em Atos capítulo 2, versículos 2 a 5. Pois resolvi nada saber entre nós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Porque é essa palavra que Deus quer transmitir para você. Palavra de autoridade para que você faça alguma coisa na sua vida. Para que você tire algumas pedras que te impedem. A primeira delas é a pedra da enfermidade. Coisas que te atrapalham porque você tem uma enfermidade interior ou física. E está atrapalhando você. Está te incomodando. Quantas enfermidades espirituais você vai precisar que Deus demonstre que você padece? Deus quer falando para você, tira isso da sua vida. Desânimo. Irmãos, crente padece de desânimo. Você olha as coisas e fala assim, meu Deus, vou ter que sair daqui, visitar o orfanato? Pastor? Pastor, dá um abração numa criança. A primeira criança que você encontrar, você fala assim, estou trazendo um abraço aqui, né? É isso, né? É isso, porque o pastor serve para isso, né? A irmã chega, pastor, nós podíamos fazer uma vigília toda terça-feira, 7 horas da manhã. Você vem, irmã? Não posso, pastor, porque 7 horas é o horário que meu marido toma café. Você está querendo que eu faça a vigília, pastor? Desânimo. A pessoa está desanimada, não consegue respirar, fala assim, eu vou buscar. Você sabe que tem uma história de um pregador que ele queria ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Foi no meio da floresta, se ajoelhou e falou assim para Deus, Deus, eu só saio daqui depois que o teu Espírito Santo me encher o coração. Só saio daqui. Não quer dizer que você vai chegar hoje em casa, deitar no sofá e falar assim, eu só saio desse sofá. Não é isso, né? É você buscar, ter ânimo. A palavra ânimos quer dizer alma. Ânimos é alma. Quando você fala que uma pessoa desanimada é uma pessoa que não tem alma, não põe alma na coisa, faz por obrigação. É a menina que a mãe mandou limpar, ela vem com um paninho.
Não é isso? Vá sim. Se você riu é porque você já fez isso um dia, tá? É isso, né? Irmãos, desânimo é falta de alma naquilo que faz. É preciso você colocar alma nas coisas. Terceiro, incredulidade. Incredulidade, irmãos, é mais grave do que descrédito. Incredulidade é você olhar e falar assim, você está ouvindo e vendo coisas tremendas e você está no seu coração falando assim, isso não existe, eu já estou cansado disso, isso não existe, isso é bobagem. Isso é incredulidade. Marta vivia com Jesus. E era incrédula, porque ela não pôs fé naquilo que Jesus podia fazer. Comodismo. Pastor, comodismo não é a mesma coisa que desânimo? Não. Comodismo é você se acostumar na sua situação. Lá na igreja metodista de Itaperuna, uma vez eu me assentei num lugarzinho, banco de madeirinha, igual de igreja assim mesmo, de madeirinha. Eu me sentei naquele lugar e logo depois do culto alguém me procurou e falou assim, olha, o seu José ficou muito chateado com você. Eu falei, por quê? Se sentou no lugar dele. Como é que é? Ali é o lugarzinho dele, tadinho. Toda vez que ele vem, só senta ali. E era uma coisa interessante, porque no lado direito se sentavam as pessoas idosas e as pessoas que cantavam o hino do inário. Do outro lado se cantavam os jovens. Então eu fiquei, no outro dia, passei até pelo banco para ver se tinha o formato da bundinha do que ele falou, deve ter o formato até da bundinha da pessoa, você só senta ali, só fica sentadinho ali. Isso é comodismo. Se acomodar. Aquela estrutura de igreja que faz o que eu gosto. Então eu me acomodo. Algo que Deus goste, para que eu possa fazer, é diferente do desânimo. Prepotência. Isso é uma pedra que não permite que Deus fale ao nosso coração. Prepotência. Olha, eu já sei isso tudo. Eu já sei. Marta também. Marta sabia. Mas a possibilidade dela crer num milagre de Deus era mínima, porque ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas ela não conseguia perceber o que Jesus podia fazer. E a sétima e última coisa, que é uma pedra entre Deus e nós, é a realidade. Porque todas as vezes eu ouço a mesma ladainha, pastor, infelizmente eu não vou poder ir ao culto, porque o meu tio vai lá em casa. Pastor, não vou poder participar porque eu tenho que estudar. Pastor, eu não vou poder fazer isso porque eu, na verdade, eu marquei com uma colega minha e nós vamos... Pastor, eu estou com tanto compromisso no meu trabalho que eu não vou ter condição nem de pensar em igreja. Não tem condição. Irmã, isso aqui não é parque de diversão. É a coisa mais séria da nossa vida, é este lugar. Porque quando eu falo para você, eu falo que aquele que um dia subiu aos céus há de voltar na majestade da sua soberania, para julgar vivos e os mortos, para que cada um receba de acordo com aquilo que produziu. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixa hoje que Deus entre no seu coração, mas arrasta antes estas pedras. Tira, abre a porta, para que Deus possa entrar e fazer uma obra nova, não só na sua vida, mas na vida da sua casa. Muita coisa pode mudar se você der o passo. Fala assim, pastor, eu quero dar esse passo. Eu quero assumir o caráter de Jesus, a identidade de Jesus. Nós crentes, evangélicos, cristãos, nós precisamos assumir a identidade de Jesus. As pessoas têm que olhar e falar assim, esse cara é crente, esse cara é cristão. E isso não quer dizer que você vai sair chorando pelo resto dos lugares, não. Pelo contrário. Mas quer dizer que muitas vezes você vai ter que dizer não para as pessoas, porque você disse sim para Deus um dia. Amém? Eu às vezes saio com as pessoas e são grandes autoridades que viram e falam assim, vamos pedir um vinho. Fique à vontade, eu vou tomar aqui minha Coca-Cola.
Por quê? Eu preciso abrir mão da minha humanidade para que a divindade de Cristo entre no meu coração. Bem? Não há cristianismo sem conversão. Não há conversão sem mudança. Não há mudança sem renúncia. Ponha isso no seu coração. Não há mudança sem renúncia. Sem você falar assim, não posso, porque Deus não quer. É difícil. As pessoas têm vergonha de falar, por que você não bebe, pastor? Porque Deus não quer. Quando eu fiz a faculdade de Direito, diante de quase 100 idiotas que estavam na minha frente, e todos eles colavam, todos tiraram nota 10. Eu fui o único, em Direito Penal, eu tirei 3. Fui o único, porque o restante todo colou. Aí a menina falou assim, mas também fica de bobagem, por que você não pegou as respostas? Eu falei, porque é pecado. Isso é o quê? Pecado. Todo mundo riu. Todo mundo riu. Pecado. É pecado. Eu sou cristão. Aí as pessoas olham para você. Irmãos, confesso para você que depois daquele dia, eu sentava para fazer prova, o meu derredor ficava vazio. Ninguém queria ficar perto. Por quê? Porque sabia que não ia ter cola. Estava lá. Aí até um dia um cabeçudo virou para mim, fica essa bobagem de pecado aí, por isso que se dá mal, ué. Por isso que se dá mal. Talvez seja isso mesmo, né? A diferença entre eu e você é que você se dá bem e eu me dou mal. Eu estou trabalhando, tenho emprego e você está desempregado. Aí a turma fez, e que Deus te abençoe. Porque eu creio que essa mudança que Deus produziu na minha vida me fez amigo de Deus, companheiro do Altíssimo, e disso eu não abro mão.